Eu gostaria de ler um texto, lembrando que nós estamos vivendo dias difíceis, notícias difíceis, seja na área política, na área da saúde, muita gente sofrendo, passando por dificuldades que talvez se acentuem mais devido à pandemia, devido a todo o contexto difícil que esta pandemia está promovendo, com respeito a desemprego, com respeito às lutas que envolvem os autônomos, aqueles que têm pequenos negócios, pequenas empresas ou grandes empresas. Enfim, são tempos muito difíceis, que afeta a todos, quer os que creem no Senhor nosso Deus, quer os que não creem, todos se veem afetados pela situação que nós estamos vivendo. Então gostaria de deixar um texto, uma palavra, que não é uma palavra nova, conhecida, mas que, sem dúvida, tem muito a nos ensinar. E a palavra de Deus é alguma coisa que nós lemos hoje, tiramos uma lição, mas amanhã precisamos ler novamente e utilizar dessa mesma lição para a nossa vida. Então nós vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 17, um texto interessante, curioso, que talvez lendo rapidamente não tenha muito a nos ensinar, ou nós não captamos tanto, mas quando paramos para meditar, podemos tirar ensinos preciosos para as nossas vidas. Então, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1, uma situação que envolve aqui o profeta Elias, numa situação com Acabe, que era o rei durante um tempo do seu ministério, e que trouxe tantas dificuldades para ele, e que o Senhor Deus trouxe disciplina nesses dias desse rei, diante do distanciamento que o povo estava da palavra do Senhor. Aqui, 17, a partir do verso 1 do primeiro livro de Reis. Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Vamos, irmãos, orar e pedir a direção de Deus nesse momento, que Ele fale conosco. Senhor nosso Deus, precisamos ouvir a Tua voz, Pai, continuamente, em todo o tempo. Ministra agora aos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, através da Tua palavra. Nós pedimos estas coisas e agradecemos, porque Tu és um Deus fiel e que certamente falará conosco. É o que nós cremos. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. A ler textos como esses, ou desse tipo, algumas perguntas vêm à nossa mente. Por que Deus age assim? Por que esse modo tão incomum de resolver o problema que Elias também estaria sujeito a passar? Podemos nos perguntar como Deus se comunica com os corvos. Talvez possamos também perguntar de onde vinha a carne e o pão que esses corvos trariam ao profeta Elias. Quantas perguntas podem ser feitas? E talvez para a maioria delas nós não tenhamos respostas mesmo. Mas ainda que não haja respostas para questões desse tipo,
O texto nos oferece lições extraordinárias no que se refere à nossa relação com Deus. Lições preciosas que podemos extrair e aplicar à nossa vida e crescer mais no conhecimento desse Deus maravilhoso que nós cremos. A primeira lição que nós podemos tirar dessa experiência vivida pelo profeta Elias é que nos tempos difíceis Deus dispensa um cuidado especial para os seus. Nos tempos difíceis, Deus dispensa um cuidado especial para com os seus. Observe aqui que todo o reino iria sofrer fome e sede devido à ausência de chuva e até mesmo de orvalho. Quando nós lemos lá o livro de Tiago, na epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que esse tempo que iria ficar sem chuva seria de 3 anos e meio. Imaginemos, nós nem conseguimos imaginar, 3 anos e meio, sem chuva, sem orvalho. Entretanto, ressalta-se que em meio a essa situação geral, essa dificuldade que atingiria a todos, como vemos aqui nos versículos 3 e 4, a terra toda ia sofrer com isso, a terra toda ia padecer com essa situação. Vemos que apesar de tudo isso, Deus tinha um plano diferente com respeito ao profeta Elias. Vejam nos versículos 3 e 4, veio primeiro a palavra, fala, anuncia essa disciplina, essa ausência de chuva, e nos versos 3 e 4 o Senhor dá uma palavra particularmente para Elias: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Apesar de toda aquela crise que ia atingir toda a terra do povo de Deus, Elias ia ter um tratamento diferente. Ou seja, ele particularmente iria receber da parte de Deus um cuidado todo especial. Nós percebemos, os que conhecem a palavra e sabem ligar os fatos, nós percebemos que esse cuidado que o Senhor está dispensando aqui ao profeta Elias não é alguma coisa isolada, que somente ele experimentou isso. Mas em outras situações, outros já experimentaram um cuidado especial de Deus em meio aos cataclismas, em meio às catástrofes que iria atingir um povo. Poderíamos nos lembrar aqui, por exemplo, de Ló, na verdade Ló. Diz aqui segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 em diante, diz o seguinte aqui, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E acrescenta o verso 9, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Ou seja, mesmo numa situação difícil que assole todo um grupo, Deus tem o poder, Deus pode preservar particularmente alguém. E é isso que nós estamos vendo aqui na vida do profeta Elias, como aconteceu na vida de Ló, e certamente muitos outros dentro da história bíblica vamos perceber que foram poupados particularmente em meio a uma crise que assolava uma grande maioria. Mas quando nós esquecemos, e como geralmente esquecemos, desse cuidado especial que Deus pode ter com alguns, quando nós não contamos com este fato em meio às tormentas que atingem a maioria, e geralmente nós não contamos com isso, o que acontece? Nós entramos em desespero. Nós perdemos de vista que,
mesmo que uma crise possa atingir uma maioria, Deus pode ter um cuidado especial para a nossa própria vida. Deus pode ter um cuidado diferente para conosco, ainda que uma maioria esteja sendo atingida. A história de Elias nos ensina isso, a história de Ló nos ensina isso, e muitas outras situações que nós podemos extrair dentro do relato bíblico. Mas nós chamamos ainda de cuidado especial de Deus, não somente porque envolve alguém em particular em meio a uma crise geral, mas porque esse cuidado, primeiramente, não depende exclusivamente de recursos naturais. Os cuidados de Deus com a nossa vida não dependem de recursos naturais. Nós, para fazermos, por exemplo, o carvão, nós precisamos plantar a árvore, precisamos esperar ela crescer, precisamos ter a madeira para então fazermos o carvão. Mas com Deus é diferente. Deus já faz descer fogo do céu. Ele não depende de recursos naturais para fazer a sua obra, para realizar aquilo que ele pretende realizar. É comum nas horas difíceis nós contarmos com as possibilidades. Isso é muito comum. Só que quando nas horas difíceis as possibilidades não se apresentam diante de nós, a nossa tendência é entrar em desespero. Por quê? Porque nós não vemos possibilidades. Tudo aquilo que é natural não nos oferece segurança. Porém, os cuidados de Deus, conforme o nosso texto, ultrapassa o possível. Vai além do possível. Nós lemos essas coisas, mas nós esquecemos que Deus trouxe perdizes para o povo que estava no deserto se alimentar. E se alimentaram durante 3 dias, se fartaram de carne. Nós esquecemos, como que pode? Uma nuvem de perdizes, de repente, surge no deserto. Nós esquecemos, por exemplo, que no meio do deserto, onde não havia nenhuma umidade sequer, o Senhor faz brotar água da rocha para descedentar toda uma multidão de milhares de pessoas, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Foge aquilo que é natural, foge às possibilidades, e o Senhor fez isto. Um segundo ponto, nós nem sempre consideramos que os cuidados de Deus, os cuidados especiais de Deus, podem vir de origem inexplicável. Origem inexplicável. Deus não informa para Elias a procedência da carne ou do pão que ele iria comer. O Senhor não fala para ele. Nós não temos esse esclarecimento. Elias sabia apenas que os corvos, sob as ordens de Deus, iriam sustentar. Era a única informação que ele tinha. E ele não precisava também saber de mais nada. Não era vital para ele saber como que os corvos vão chegar até mim, quem que vai conduzir esses corvos nesse raciocínio, por assim dizer. De onde viria esse pão, essa carne que os corvos iriam trazer para mim? Ele não precisava saber de nada disso. Nós não precisamos, muitas vezes, entender os cuidados de Deus e muitas vezes nós também não sabemos explicar a origem do socorro ou livramento de Deus que chegou até nós. Muitas vezes nós também não temos essa explicação. Nós não sabemos como aconteceu. Sabemos que fomos livrados. Sabemos que fomos abençoados com um cuidado especial, mas nem sempre nós temos respostas. Como foi que isto aconteceu? Provavelmente, Mordecai também só soube mais tarde como foi que houve o livramento dele e de todo o seu povo no reino de Assuero. Provavelmente ele só foi saber mais tarde que uma situação
que foge ao nosso entendimento. Os irmãos devem conhecer a história e devem conhecer mesmo, porque está na Bíblia e a Bíblia é para ser lida, conhecida e aplicada. Nós sabemos que chegou uma noite, a Sueli estava curiosamente, sobrenaturalmente, sem sono. O que ele faz? Pede aos seus servos que lhe tragam os livros, o livro dos feitos memoráveis. Devia haver um livro, tipo de uma ata, onde o que acontecia no reino era registrado. E tinha esse livro dos feitos memoráveis. E ele pede para alguém naquela noite que ele curiosamente está sem sono e toda uma trama estava acontecendo contra o povo de Deus, mas ele sem sono trazem o livro e leem para ele. O que vão ler? De tantos feitos, tantos registros que podia ter nesse livro, o que eles leem? Um fato que tinha acontecido tempos atrás. Quando um cidadão do reino, que é um escravo, alguém que era um estrangeiro, ao tomar conhecimento de uma conspiração contra o rei para matá-lo, notificou o rei. E foi então posto abaixo aquela conspiração, descobriu-se o que estava acontecendo e o rei foi livrado. E então o rei fala, mas quem é esse homem? O que fizeram para ele? Como que pode, justamente naquele contexto, um rei sem sono pede para ler os feitos memoráveis e lê justamente algo que alguém que estava no epicentro ali de toda a situação, de toda aquela crise, que Naamã, que o Amã, estou trocando os nomes hoje, que Amã havia preparado para consumir o povo, e enforcar Mordecai, ali naquele momento acontece todo esse fato, que vem a mudar toda a situação, e tudo que Amã queria fazer contra o povo de Deus se volta contra ele. Por quê? Porque numa noite, o rei sem sono pede para ler os feitos memoráveis. Enquanto Mordecai não sabia como fazer para resolver se livrar a ele próprio e o povo, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está promovendo, trabalhando de uma forma que tudo foi ajustado. Tudo foi resolvido. Como disse, talvez só mais tarde falaram para Mordecai, você sabe por que aconteceu todo esse livramento? Quem sabe então contaram para ele. Porque os cuidados de Deus para a nossa vida podem vir de origem inexplicável. Não tem como humanamente explicar como isto aconteceu. Quem poderia imaginar tal cuidado com o povo? Mas esse texto de Elias nos ensina ainda uma coisa muito interessante, muito necessária para nós, que nós não podemos perder de vista. Não podemos colocar o nosso coração nesses cuidados especiais de Deus. Nós não podemos colocar o nosso coração nos cuidados especiais de Deus para a nossa vida. Este é um risco que todos nós corremos. Deus nos dá dinheiro e de repente nós começamos a colocar o nosso coração no dinheiro. Deus nos dá saúde e nós começamos a colocar a nossa confiança, a achar que a nossa força vem dessa saúde que Deus nos deu. Deus nos dá filhos e nós começamos a colocar os nossos filhos acima de Deus no nosso amor, na nossa dedicação, na nossa consagração, e às vezes por causa dos filhos justificamos tantas vezes as nossas negligências com Deus e com o seu reino, com as suas coisas. Isso é muito interessante. Esses objetos que na verdade são instrumentos usados por Deus podem tornar-se mais importante para nós,
para o homem do que o próprio Deus que faz uso deles. É como se de repente nós achássemos que mais importante é o martelo e não aquele que faz uso do martelo. De repente nós vamos atribuir todos os feitos ao martelo e não àquele profissional, àquele capacitado que fez uso dele. Esta é uma inclinação tão comum no homem, nós acabarmos colocando nosso coração nas coisas que o Senhor nos dá. Isso é algo tão comum que Satanás tem conhecimento desse risco, tem conhecimento dessa fraqueza nossa. E ele até contou que essa fraqueza estivesse no coração de Jó. De Jó. Nós vemos aqui no livro de Jó, quando o Senhor diz para Satanás, em meio àquela situação de Satanás passeando lá, o Senhor diz para Satanás, olha, observaste meu servo Jó? Pessoa reta, temente, fiel. O que Satanás fala? Uma coisa muito interessante. Está aqui no capítulo 1, versículo 10. Sabe o que Satanás fala? Acaso não cercaste, concebe a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Claro que ele é importante, é nisso que ele se apega. Agora ele continua dizendo, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Satanás sabia dessa tendência do homem em se apegar não ao doador de todas as coisas, mas a todas as coisas que o doador concedeu. Ele conhece essa nossa fraqueza. Da mesma forma, ele agiu posteriormente, quando, mesmo nesse contexto de Jó ter perdido tudo, ainda permaneceu firme no Senhor, fiel no Senhor, Satanás ainda continuou insistindo nessa fraqueza do homem, porque ela é muito presente. E aqui no capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz o seguinte, né, quando o Senhor ainda continuou dizendo, observar-se meu servo Jó, continua íntegro, fiel. Então Satanás diz o seguinte, estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, toca na saúde dele, toca na integridade dele, para ver se ele não vai esquecer de ti, para ver se ele não vai blasfemar. Por quê? Porque ele sabe como nós somos apegados aos cuidados de Deus. E não ao Deus dos cuidados. Ele conhece essa realidade. Elias, conforme o nosso texto, estava desfrutando naquele momento em que toda uma crise assolava todo o reino. Uma fome intensa. Não havia água, escassez completa de água. Enquanto ele recebendo esses cuidados de Deus em meio àquilo tudo, ele sabia o que estava acontecendo. Ele devia olhar para aquela fonte ali, aquela torrente do Querite, de onde todo dia ele tirava água para se descedentar. Como era importante aquela torrente, era vital. Vital é algo que a gente precisa para viver. Talvez cada vez que chegasse aqueles corvos pela manhã, ao anoitecer, trazendo pão, trazendo carne, era algo vital para ele. Deus estava cuidando dele em meio a toda aquela situação, em meio àquela dificuldade geral. Ele se via recebendo um cuidado todo especial de Deus para a sua vida. Mas vejam que, de repente, a vida, às vezes, é assim. De repente, o que a gente esperava não acontece. De repente, aquilo que estava perfeito ou satisfatório deixa de estar. Então, de repente, diz lá no versículo 7 do nosso texto, mas passado dias,
a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Passado dias, de repente a torrente secou. É provável também que os corvos também já não traziam mais o alimento, o pão e a carne. E quando a gente olha para tudo isso, a gente tira daí também uma lição preciosa. Esse fato que acontece de repente. Isso nos ensina algo que muitas vezes nós ignoramos ou não queremos ter ciência disso. Que por mais especiais que sejam os cuidados que Deus tem para conosco, e até por isso eles arrebatem o nosso coração, esses cuidados especiais podem cessar a qualquer momento. A qualquer momento. Os dias podem passar e a torrente que nos descedentava secar. Vemos que é isso que aconteceu. E nós sabemos que muitos não conseguem conviver com essa realidade. Muitos não conseguem aceitar que esses cuidados especiais possam, de alguma maneira, vir a faltar. E até por conta disso, muitos crentes podem ser circunstancialmente reprovados. Não conseguiram aceitar o fato de que esses cuidados especiais de Deus podem cessar nessa vida, nessa terra. Foi o caso de Jonas. O profeta Jonas. Um homem que realizou uma obra extraordinária na terra de Nínive, cuja pregação aquele reino todo se rendeu, se humilhou. Mas Jonas não conseguiu conviver com o fato de que, de repente, um cuidado especial de Deus pudesse cessar. Aqui no capítulo 4 do livro de Jonas, fala sobre esse ponto em particular. Diz aqui que o Senhor, que fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Que cuidado especial de Deus, imagino que ele pensava. Sentindo um calor, afetado pelo sol, ali de repente o Senhor promove um cuidado especial na vida dele e fez nascer essa planta que cresceu e fez uma sombra deliciosa, na qual Jonas deleitava. Mas diz aqui o texto ainda, no versículo 7 do capítulo 4 de Jonas: mas Deus, no dia seguinte, a subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na Jonas de maneira que desfalecia. Diz aqui o texto. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas se desgostou imensamente quando esse cuidado foi retirado. Quando de repente ele não pôde mais desfrutar da sombra que essa planta fazia sobre ele. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E Jonas responde. Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Nós podemos condenar Jonas
facilmente nessa atitude, nessas palavras. Mas quantos cristãos não admitem, não conseguem aceitar que algo especial que Deus colocou na vida deles, de repente, deixe de estar ali? Quantos não conseguem suportar que a planta que fazia sombra sobre a sua cabeça, seja essa planta, coloca aí o título do que ou de quem for, foi retirado e não consegue suportar isso? E Jonas fica irado e diz que é melhor morrer porque aquele cuidado não está mais ali. Naquele momento, está nas palavras de Jonas, mas parece que aquele cuidado era mais especial do que aquele que falava com ele, que procurava dialogar sobre a sua vida. Muitos acabam perdendo de vista esta situação. Mas há outro ensinamento de suma importância, muito ligado a esse ponto. É que Deus está acima dos cuidados que Ele usa. Deus está acima dos cuidados que Ele usa. Esta é uma verdade fundamental. A história do povo de Deus está repleta de exemplos acerca disto. De que Deus está acima dos seus cuidados. Deus alimentou o povo com maná durante 40 anos. Um cuidado tremendamente especial de Deus. O pão dos anjos, como em alguns contextos da Bíblia se fala. Mas um dia, o maná cessou. Deixou de vir o maná. As perdizes que alimentou o povo durante 3 dias no deserto também acabaram. Os heróis que Deus levantou ocasionalmente de uma forma especial para livrar o povo, o Senhor levantava, mas um dia eles morriam. Cessavam esses cuidados. Assim também a torrente secou e os corvos cessaram de trazer alimento ali para Elias. A nossa própria vida é cheia de experiências semelhantes. Talvez pessoas que eram tão importantes na nossa vida, hoje estejam distantes, não estão mais próximas, como nós gostaríamos. Quem sabe meios especialmente usados por Deus para nos abençoar tenham cessado. Assim como a planta que protegia Jonas do sol. É provável que ao cessar esses cuidados tão especiais que Deus tem para com a nossa vida, é possível que nós também tenhamos pensado que não poderíamos viver sem eles. Quantas coisas nós já perdemos na vida que a impressão que nós tínhamos naquele momento nós não vamos conseguir viver sem esse objeto, sem essa situação, sem essa condição que nos favorecia. Quantas vezes? No entanto, todos nós continuamos vivos, lutando, caminhando, continuamos em pé. O fato é que, conforme o versículo 7 do nosso texto, aquele meio tão especial que Deus usou para cuidar de Elias, chegou ao fim. Chegou ao fim. E como eu disse, situações como essa parece que não é só chegou ao fim os recursos, que nós também chegamos ao fim. Quando esses recursos, quando esses cuidados cessam. Entretanto, isso é fundamental para nós aprendermos. Às vezes é preciso que as torrentes sequem, que os cuidados especiais de Deus para conosco sejam suspensos, para nós aprendermos algo de valor inestimável.
que é de Deus que nós precisamos, que é de Deus que nós dependemos. Assim como Elias, nós precisamos aprender que as torrentes podem secar, que os cuidados mais extraordinários de Deus com a nossa vida podem cessar. Nós precisamos aprender isto. Não é necessário viver essencialmente essa experiência. Por quê? Porque o texto já nos está ensinando. Eu não preciso entender que os cuidados que eu tenho hoje podem cessar. Eu não preciso, de repente, experimentar isso na prática, mas eu preciso saber. E o texto me ensina que os cuidados especiais, os cuidados que eu tanto desfruto, que me são tão importantes, que satisfazem a minha vida, podem cessar. Podem cessar. O texto nos ensina isto, e a vida tem nos ensinado isto, quem sabe já em outras experiências, ou quem sabe na vida de pessoas que estão à nossa volta, que os cuidados podem cessar. Mas uma coisa nós precisamos ter em mente: o Deus que nós cremos nunca, jamais nos abandonará. O texto nos ensina isso. O Deus que nós cremos nunca, jamais nos abandonará. Os cuidados podem cessar, mas Deus não nos abandona. Notem no texto que havia cessado os cuidados. A torrente secou. Aqui o texto não fala claramente, mas os corvos, o pão e a carne também cessaram. Só que a crise continuava. Cessou a torrente. Os corvos não vinham. Mas a ausência de chuva continuava. E podemos imaginar agora Elias. Talvez nós, lá na pessoa de Elias, talvez movidos pela insegurança, por quê? Porque a torrente secou. Um reino que não tem água. A água que me sustentava agora cessou, a fonte secou. Os corvos não estão trazendo mais o pão e a carne como traziam. Talvez Elias, nessa insegurança, ou mesmo apegado a esses cuidados especiais de Deus na vida dele, em meio a todo aquele contexto, talvez ele dissesse: Senhor, tu cessaste a torrente, suspendeste a vinda dos corvos, mas ainda não chove nem tem orvalho sobre a terra. Ou seja, o Senhor tirou os cuidados e a situação continua. É assim que nós nos sentimos muitas vezes. Às vezes a crise não acabou, mas os cuidados de Deus cessaram. E nós ficamos pensando: e agora? O que nós vamos fazer? Mas um dos ensinos preciosos que envolve a vida do profeta Elias, neste relato, e que nos passa, que nós estamos destacando, é que Deus está acima dos cuidados que ele usa, que ele é especial e não os meios que ele usa. Quando nós lemos textos como esse, nos chama a atenção uma torrente particular para um servo de Deus, corvos que trazem pão e que trazem carne. Isso é o destaque no texto, mas o destaque no texto é o Deus que providencia todas estas coisas. É Deus que é especial, não os meios. É de Deus que nós temos necessidade, não dos meios. Instrumentos, Deus pode usar qualquer um, ou nem usar instrumentos.
as torrentes cessam, mas o Senhor não deixa de cuidar de nós. Voltem novamente lá para o texto de 1 Reis 17, e vamos ler agora o versículo 8 e 9. Ele está em seguida do fato de que a fonte secou. Secou a torrente. Não tem mais água. Não tem mais alimento. Aí então vem o versículo 8 e 9. Então lhe veio a palavra do Senhor. O Senhor. Aquele que providenciou os corvos, a torrente. A palavra do Senhor. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. É isto. Esse é o ponto. A despeito da seca, da fome, a despeito das pandemias, ou da pandemia, textos como esses nos levam a confiar em Deus. Pela graça e misericórdia do Senhor, Ele tem dado alguns recursos. Alguns têm recursos, alguns têm saúde, alguns têm algum recurso financeiro, alguns têm conforto A, B ou C, mas são apenas recursos, são apenas meios que Deus usa para nos abençoar, para abençoar os outros, mas nós precisamos mesmo, acima de tudo, é do Deus, é do Senhor que nos concede todos esses recursos. É dele que nós precisamos. É dele que nós dependemos. É nele, e exclusivamente nele, que tem que estar a nossa confiança. Estamos vivendo dias extremamente difíceis. Sabemos que há desempregados. Sabemos que há muitos autônomos com dificuldades. Mas a palavra que queremos deixar com os irmãos, com cada um, independente da sua situação, difícil ou não, coloque a sua confiança, coloque a sua dependência no Deus que provê, que sustenta todas as coisas. Em Deus, os cuidados podem cessar, mas Deus nunca jamais nos abandone e nos deixe. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que o Senhor mesmo, Ele mesmo esteja falando no coração de cada um de nós. Porque é dele que nós precisamos e é dele que nós dependemos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós somos tão imperfeitos, Pai. Somos tão frágeis, Senhor. Somos tão carentes, Pai, que precisamos muito mais do que tudo, ó Deus, muito mais do que tudo, confiar em Ti. Porque a nossa fragilidade vai até ao desvio, vai até o desvio de entendimento, de confiança. A nossa fragilidade nos leva a perder de vista o Senhor e olhar para os meios, olhar para os cuidados, mas
Sustenta a nossa visão, Pai, a nossa fé, os nossos olhos exclusivamente no Senhor, Pai. Que possamos, como diz o autor aos Hebreus, manter os nossos olhos olhando atentamente para o autor e consumador da nossa fé, aquele que provê todo cuidado, todo necessário para a nossa vida, aquele que está acima de todos esses cuidados, por mais que eles nos sejam preciosos, por mais que eles sejam agradáveis. Ajuda-nos, Senhor, a termos os nossos olhos fixos no Senhor. Nós te damos graças por tudo. Conduz a nossa vida continuamente no teu caminho em direção ao Senhor. É o que nós pedimos, agradecidos em nome de Jesus.